Saudações cristãs a todos que acompanham conosco o estudo da Bíblia a cada dia. Queremos agradecer a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida e também a oportunidade de estarmos juntos para meditarmos, estudarmos a Sua Palavra. Queremos agradecer a todos vocês que estudam cada dia a Palavra de Deus aqui conosco. E também agradecemos a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Afrânio Arruda, é de Manaus, Amazonas. Eliane Clara é de Cupira, Pernambuco. Maria de Souza Pinheiro é de Paulo Ramos, interior do Maranhão. Leônidas Bezerra é de Palmas, Tocantins. Roseli Menezes é de Areia Branca, Sergipe. Maria das Graças é de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. E todos os demais que nos acompanham e que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, uma vez mais aqui estamos em Tua presença, agradecidos por nos conceder mais um dia de vida, nos conceder estes momentos para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, abrindo a mente, nos dando entendimento, nos ajudando a entender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Ajuda-nos, Pai, a termos comunhão Contigo cada dia, a estudarmos a Bíblia, orarmos e testemunharmos daquilo que nós cremos. Abençoa todos os que passam por momentos difíceis, lutas, tribulações, angústias, dor, sofrimento, enfermidades. Tu conheces cada um. Dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Aqui estamos para darmos sequência ao estudo desta semana e ainda estou com resquícios da Covid, porque às vezes eu paro para dar uma tossida e às vezes até tusso aqui gravando, vocês me desculpem, mas o desejo de estarmos com vocês e estudarmos a Bíblia cada dia é maior do que esses problemas que nós enfrentamos. E pedimos que Deus, na sua misericórdia, nos ajude a nos livrar desta tosse e estarmos completamente bons para podermos estar sempre juntos estudando a Bíblia. Ontem nós estivemos aqui falando a respeito da volta do Filho do Homem, Jesus Cristo. Ele próprio se intitulava, Jesus usou isso diversas vezes, esta expressão, o Filho do Homem, porque Jesus, ele se tornou um ser humano, se encarnou para poder viver entre nós, para poder vencer o pecado, como ele venceu, ele não caiu em tentação. E ele então se entregou, morrendo na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele disse que a vinda do Filho do Homem irá acontecer muito em breve. Quando Jesus voltar, conforme nós estamos estudando aqui no livro do Apocalipse, ele virá para julgar. Cada ser humano terá que comparecer perante o tribunal divino e, ao mesmo tempo, ele estará vindo para buscar aqueles que o aceitaram e que caminharam com ele no dia a dia, que suportaram as provas, as tribulações, as angústias, que perseveraram até o fim. Esses receberão das mãos de Jesus a coroa de glória. E com certeza todos nós que estamos buscando ter comunhão com Ele, ouvir a voz de Jesus e fazer a vontade dEle, estaremos com Ele na eternidade. Nós já o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. E agora caminharmos com Ele no nosso dia a dia. Assim como nós estudamos na série passada e falamos daquela parábola dos 5 talentos, um recebeu dos talentos, melhor dizendo, um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2, outro recebeu 1, e aquele senhor que havia dado estes talentos para os seus empregados, ele viajou e ele disse que voltaria, e ele voltou para o acerto de contas. Assim também, Jesus ele prometeu que estava indo, em João 14, de 1 a 3, estava indo preparar lugar, mas que ele vai voltar. E então, quando Jesus voltar, ele virá para poder acertar as contas. Agora,
Muitas pessoas, quando ouvem falar que nós vamos ter que comparecer perante um tribunal divino, ficam com medo, temem. Por quê? Porque pensam que não estará apto para obter a salvação. Normalmente as pessoas que têm medo quando ouvem falar que vamos comparecer perante o tribunal divino é porque tentam fazer as coisas boas por suas próprias forças. E nós sozinhos não conseguimos, nós somos sempre derrotados. Mas por isso que nós temos que clamar o sangue de Jesus e pedir que Ele nos dê forças, nos capacite para suportarmos. E como nós temos dito, Jesus hoje Ele é o nosso advogado. Então hoje nós temos que ir a Jesus. Não quando Ele estiver voltando, é hoje. Porque hoje Jesus, como nosso advogado, Ele nos defende, Ele nos perdoa, Ele nos justifica perante o Pai. E aí quando Ele voltar, Ele vai vir como juiz. Aqui em Apocalipse 14, verso 14 diz: em seguida, vi uma nuvem branca e sentado na nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. A coroa de ouro é símbolo de vitória. Jesus é vencedor. Jesus nunca perdeu uma batalha. Quando Ele veio como ser humano, quando o crucificaram, colocaram uma coroa de espinhos, zombando de Jesus, humilhando Jesus, porque Ele se dizia o Rei dos Judeus. E então, agora, Jesus virá com poder e grande glória, virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e na sua cabeça estará então essa coroa, símbolo de vitória. E todos nós, os salvos, receberemos também das mãos de Jesus uma coroa, o símbolo também da vitória que nós obtivemos pelos méritos de Jesus. E na mão Jesus tem uma foice afiada, essa foice é para fazer a colheita. A colheita dos grãos que estão maduros são os salvos. E também fará a colheita daqueles que estarão perdidos para a condenação eterna. A Bíblia usa a expressão de uvas sendo colhidas e lançadas no lagar para o dia da sua ira. Então, neste dia do juízo final, haverá a colheita dos salvos e também a colheita dos ímpios, que permanecerão aqui e serão exterminados pelo esplendor da glória de Jesus, permanecerão mortos por 1000 anos, até quando a cidade santa for descer do céu para ser estabelecida aqui o novo céu e nova terra. Aí eles ressuscitarão para serem destruídos eternamente, juntamente com o diabo e seus anjos. Agora, quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versos 9 a 11, diz-nos assim: depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Aqui Lucas está relatando quando Jesus estava voltando para os céus, os discípulos entristecidos olhando Jesus subindo, se elevando às alturas, e foi tomado por uma nuvem de anjos e levado para os céus. Esse mesmo Jesus que os discípulos viram subindo, ele voltará. Da mesma forma, com uma nuvem de anjos, milhares e milhares de anjos. Jesus diz aqui em Apocalipse 14, 14, que João viu ele como sentado numa nuvem. Essa nuvem é de anjos, Jesus rodeado de milhares e milhares de anjos. E nós então contemplaremos esta cena maravilhosa da volta do nosso Senhor Jesus. O profeta Daniel, em Daniel, no capítulo 7, e nos versos 9, 10, 13 e 14, Daniel também falou aqui deste Filho do Homem. Daniel 7, 9 diz: mas o Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, embora tenhamos nos rebelado contra Ele. Verso 10. Não obedecemos ao Senhor nosso Deus, pois não seguimos as leis que Ele nos deu por meio de seus servos, os profetas. Agora, versos 13 e 14, nos diz
a palavra de Deus, verso 13, todas as maldições escritas contra nós na lei de Moisés se cumpriram, e no entanto não quisemos buscar a misericórdia do Senhor, nosso Deus. Não nos afastamos dos nossos pecados, nem reconhecemos sua verdade. Verso 14, portanto, o Senhor trouxe sobre nós a calamidade que havia preparado. O Senhor nosso Deus foi justo em fazer todas essas coisas, pois não lhe obedecemos. Aqui então, eu li o capítulo 9, Daniel capítulo 7, no verso 9, eu li o verso capítulo 9. Daniel capítulo 7, verso 9 diz: enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos, e o ancião se assentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve, e seu cabelo como a mais pura lã. Sentava-se num trono de fogo com rodas de chamas ardentes. E um rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos o serviam, muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Versos 13 e 14 diz então: depois em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim, seu reino jamais será destruído. Aqui, Daniel também fala que Jesus é o Filho do Homem. E veja que Daniel viveu aproximadamente aí uns 500, 600 anos antes de Jesus nascer. E ele diz então que o Filho do Homem, ele também virá para julgar. Daniel viu que foram colocados tronos para que os anciãos se assentassem e começasse o julgamento. Livros foram abertos. E estes livros são os livros que têm o registro de cada ser humano. Como nós sabemos, cada um de nós temos um anjo, o nosso anjo da guarda. E este anjo, ele faz um relatório fiel de toda a nossa vida. E tudo isso está no registro celestial. E então, quando Jesus voltar, os livros serão abertos. E nós, os salvos que estivermos nos céus durante 1000 anos, vamos ter acesso a estes livros para ver que Deus é um Deus justo, que aqueles que não foram salvos é porque há alguma coisa no registro deles que eles não se arrependeram e não se renderam a Jesus. E então, por isso não estão nos céus. E outros que nós imaginávamos que jamais poderiam ser salvos, estarão nos céus. Então, os registros que existem é para mostrar que Deus é um Deus justo, que Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que nos dá oportunidade a cada momento para nós nos arrependermos dos nossos pecados. E Jesus, como nosso advogado hoje, ele está pronto para nos perdoar e para apagar os nossos pecados. E assim nós podermos estar caminhando com ele. E nesta caminhada nós poderemos ter fracassos, deslizes espirituais, cometer pecados, mas no momento em que nós nos arrependemos, somos perdoados novamente e continuamos nessa caminhada. E então, o Filho do Homem, ele se dirigiu ao ancião de dias, que é Deus, e o Filho do Homem recebeu então toda a autoridade, recebeu honra, recebeu soberania, para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. E então o domínio será um domínio eterno e não terá fim. E o reino que Jesus vai estabelecer jamais será destruído. Nós estamos almejando este dia em que o Senhor Jesus vai voltar. E mais uma vez, nós queremos dizer a todos vocês que não temam esse dia do juízo. Caminhem com Jesus. Procurem ouvir a voz dele, fazer a vontade dele, ter comunhão com ele. Abandone os maus hábitos, abandone filmes que não nos levam à salvação, abandone novelas, abandone músicas do mundo, procure ter uma vida com Jesus cada dia e assim nós estaremos certos de que receberemos das mãos de Jesus a coroa da vida eterna. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia, retornaremos amanhã dando sequência a este estudo
E nos lembremos que Jesus ele nos diz: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.